amigo vascaíno. É hoje, é hoje que o Vasco simplesmente vai chegar mais próximo aí desse G7, rumo à Libertadores, com coisas excepcionais acontecendo no nosso clube para te deixar feliz, para me deixar feliz. O Vasco já começou a reformulação do elenco, um planejamento diferente aí para 2026. A gente vai falar aqui sobre saída de jogador, renovação de contrato, vamos falar de chegada de jogador, porque, porra, está emocionante, porque tá chegando aí jogadores de nível aí de seleção para encorpar mais o time do Vasco da Gama. E a gente vai ficando feliz, irmão, porque a gente vai tomando conhecimento das notícias. A gente não fica apegado aí à Net Vasco. Porra, a gente está com o coração muito esperançoso de que, além de ir para a Libertadores, vamos ganhar essa Copa do Brasil. E hoje tem o São Paulo pela frente. Então, muita atenção, porque a gente vai passar para vocês as principais notícias do Vasco, colocando a nossa respectiva opinião. Meus amigos, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Vasco da Gama e São Paulo, hoje é um jogo de 6 pontos. A rodada começou boa para o Vasco. O Botafogo ontem perdeu ponto. O Fluminense tem um jogo muito importante hoje contra o Ceará. É lá, Ceará no desespero, se aproximando ali da zona de rebaixamento. Hoje tem um jogo que quem perder aí vai ficar fora da disputa aí da Libertadores, que é Corinthians e Grêmio, tá? Então, o Vasco, independentemente de qualquer coisa, vencendo hoje, o Vasco vai ficar 3 pontinhos do Botafogo, tá? Então, assim, na próxima rodada, o Vasco já pode estar no G7. Se Deus quiser, o Vasco joga contra o Botafogo. O Vasco da Gama sem invenções, né? O Fernando Diniz simplesmente repete o mesmo time que atuou lá em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino, só a entrada do Ryan. E os jogadores com combustível a mais. Por quê? A gente tomou conhecimento que se vencer hoje, o São Paulo vai ter bicho, como teve bicho no jogo contra o Fluminense, tá? A diretoria vai pingar grana aí na mão dos atletas, tá? Então, porra, é aquele combustível. Estádio cheio, se o Vasco ganhar, tem premiação que a gente tomou conhecimento. E os jogadores ali estão muito tranquilos, porque o Vasco encaminhou várias renovações de contrato, tanto com o nosso treinador Fernando Diniz, renovando o vínculo, como também a extensão ali de 3 jogadores, que é a situação do Ryan, que é a situação do Puma e do PH, perfeito. Isso aí dá um plus a mais aos atletas vascaínos, porque os jogadores se sentem valorizados, quer todo mundo ano que vem participar aí de uma Libertadores. E por mais que o Vasco da Gama aí venha a perder alguns jogadores, a gente tem notícias aí de que alguns jogadores aí, como o Piton, o Leandrinho, devem deixar os Gigantes da Colina. O Vasco está negociando com jogadores aí de primeiro escalão. O Vasco que, por detrás dessa reformulação de elenco aí, o Vasco já conta aí com o investimento da Crefisa, mesmo que de forma indireta, pingou dinheiro esse mês aqui no Vasco. Pessoas dentro do clube já falam aí de uma reunião entre o pessoal da ECAP e o pessoal da Crefisa, certo? As coisas estão chegando num denominador comum, perfeito. E o seguinte, eu só queria falar uma coisa aqui, que os antes vão pirar, porque o Vasco da Gama ele vem muito forte aí para o próximo ano.
já tem reforço para desembarcar aqui no Rio de Janeiro em dezembro, tão logo termine o Campeonato Brasileiro. A gente vai ter presentes do Papai Noel Admar Lopes, do Gigante da Colina, tá? A gente já tem um acerto verbal aí com o Alan Saldívia, perfeito, para ser o nosso zagueiro ano que vem. A gente sabe que essa situação aí do jogador Nino é complexa, é difícil, por conta da liberação ali do Zenit, tá? Mas a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama está negociando a chegada aqui do Léo Duarte. O Vasco está repatriando a chegada do ex-zagueiro do Flamengo, com passagem no Milan, que está jogando lá na Turquia. O Admar tem essa negociação aí pendente há muito tempo. E o seguinte, eu quero passar novidades aqui para vocês com relação a essa lateral esquerda. Por quê? O Felipe Maestro colocou na cabeça que o lateral tem que ser o Arana. Ele gosta muito do Arana do Galo. O Vasco vai fazer uma oferta, as negociações aí com o Arana estão em curso, estão quentes, essa situação do Arana. E, independentemente disso, olha só, o jogador Sanabria, ele deu declaração que quer jogar no Vasco da Gama e quer vestir a camisa do Gigante da Colina no próximo ano, parceiro. O Vasco virou uma vitrine. O Vasco, com vários jogadores aí de seleção brasileira, ele, ao que a gente toma conhecimento, tem um padrinho para chegar aqui no Vasco, que é o colega de profissão dele aí, também de seleção uruguaia, que é o bravo Puma Rodrigues, que é o titular hoje da seleção uruguaia. Então, o Sanabria, tá, demonstrou esse interesse. E a situação não para por aí. Não para por aí. Com a chegada da Leila, da Crefisa, aqui no Vasco da Gama, Vasco promete trazer aí 2 jogadores para parar tudo. Para parar tudo. Muitos falando aí de Talisca, Roger Guedes, no Vasco da Gama. Ontem veio a situação do Martim Ojeda, no Gigante da Colina. A Nike tem interesse aí de investir pesado num jogador. Muitos falam aí do retorno do Cria, do Paulinho, lá do Palmeiras, que não tem jogado lá por conta de lesão, né? Não caiu nas graças aí, infelizmente, da torcida do Palmeiras, e o Cria pode retornar. Então, meus amigos, eu vou dizer uma coisa. Se o Vasco for para a Sul-Americana, o Vasco vai ter um time bom. Se o Vasco for para a Libertadores, a gente vai ter um time extraordinário. E a cereja do bolo, como diz o Zé Colmeia, é o seguinte: é que a gente joga esse ano uma Copa do Brasil com possibilidades de ganhar, ser campeão sim, e verdadeiramente, né, ir para a Libertadores. As coisas estão melhorando. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!